Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Marcílio Rangel, as turmas do 8º ano, A, B e C. Aula com o professor Valdemar, aula de História. Tudo bem com vocês, né, gente? Eu espero que sim, que todos estejam muitíssimo bem. Gente, nós vamos estar dando continuidade hoje sobre o tema que nós iniciamos na semana passada, né? Nós estamos falando sobre a Revolução Industrial e de cara vocês percebem aí uma imagem onde a gente percebe muitas chaminés de fábricas, ok? É uma gravura, provavelmente tenha sido feita lá por volta do século XVIII, né? Logo após o surgimento desse movimento, né? Dessa revolução industrial na Inglaterra, que depois se propagou por todo o restante do mundo e até hoje nós vivemos a Revolução Industrial, tá? Ela é dividida em 3 fases. A primeira fase foi o surgimento das fábricas, o surgimento das máquinas e, consequentemente, das fábricas. A segunda fase foi a propagação, né, dessas fábricas para outros locais do mundo. E a terceira fase da Revolução Industrial é a implementação de novas tecnologias, né, de formas mais modernas de se industrializar produtos, tá bom? Então nós temos aí essa gravura mostrando aí algumas fábricas, as chaminés, né? O que já mostra, gente, que é uma mudança, né, que vai acontecer na sociedade pós-revolução industrial, tá? Essa fumaça aí, ela vai trazer sérias consequências para a população de todo mundo, tá? A questão da contaminação, da poluição do ar, tá bom? Então hoje nós vamos entender o porquê que a Inglaterra ela se tornou o primeiro país a se industrializar. Olha só, eu coloquei aqui no cantinho o pioneirismo inglês, né? Ou seja, nós vamos entender por que a Inglaterra foi a pioneira, foi o país pioneiro nessa implantação de máquinas e de fábricas, tá bom? Ou seja, nessa produção a partir das fábricas. Então nós vamos entender um pouquinho sobre esse pioneirismo da Inglaterra. Ok, gente. Então nós vamos relembrar aqui o que foi a Revolução Industrial, certo? Nós já falamos isso aí através de outros vídeos, mas hoje a gente vai relembrar. Então, a Revolução Industrial é um processo de mudança de uma economia agrária e artesanal para uma economia dominada pela indústria e fabricação de máquinas, ok? Vamos trocar em miúdos aqui. Antes da Revolução Industrial, gente, tudo que se produzia, tudo aquilo que a população consumia, ela era produzida de forma manual ou artesanal, certo? Então, a Revolução Industrial ela é dividida em fases, ok? Ou seja, a produção, né? A fabricação de produtos ela é dividida em 3 fases. A primeira é o artesanal, a fase artesanal, em que tudo se produzia manualmente, né? Através de uma pessoa que fabricava o produto do início ao fim, manualmente. Depois vem a manufatura, onde grupo de artesãos passam a se reunir em pequenos galpões, né? E nesse grupo já tem um líder ali que vai dividir o trabalho, né, que cada um vai fazer, então já passa a ter ali uma certa divisão de trabalho. Mas essas duas fases, tanto a artesanal quanto a manufatura, os produtos eram fabricados manualmente, certo? Utilizando instrumentos simples, tesoura, faca, alicate, ok? Com a chegada das máquinas, né, surge aí uma nova fase, que é a chamada de maquinofatura, onde tudo aquilo que vai se produzir vai ser através da utilização de máquinas, ok? Então a economia ela vai deixar de ser agrária e artesanal e passa a ser dominada pela indústria. Vão surgir as fábricas, certo? E essas fábricas é que vão ditar aí o processo de produção das mercadorias que nós consumimos hoje. Onde é que esse processo começou, pessoal? Onde é que a Revolução Industrial iniciou?
Gravem bem isso aqui, ó. Iniciou na Inglaterra no século XVIII, tá bom? Vou destacar aqui a Inglaterra no século XVIII. A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra no século XVIII. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, tá bom? Beleza. E de lá que se espalhou para outras partes do mundo, né? Então, o nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias. Olha só, acelerou a produção de mercadorias, né? Aquilo que era feito manualmente, né? Em que o homem utilizava instrumentos simples, passa a ser utilizado de forma industrial, tá? Em larga escala, produzindo-se muito mais mercadorias em menos tempo, ok? Então houve uma aceleração da produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e também nas relações de trabalho. O pioneirismo inglês, né? A Revolução Industrial ela foi iniciada na Inglaterra, como nós já falamos, a partir da segunda metade do século XVIII, né? Acredita-se que aí por volta de 1760, 1770, nessa faixa aí, tá? Então, na segunda metade do século XVIII, atribui-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Então, essa máquina aqui, gente, a máquina a vapor, ela foi determinante, né, para o surgimento, o desenvolvimento dessa Revolução Industrial, né, que foi construída por esse cara aí, o Thomas Newcomen, e foi aperfeiçoada por James Watt em 1765, tá bom? Então a máquina a vapor ela é considerada aí como um dos fatores essenciais para o surgimento da Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? Vamos citar aqui alguns fatores, tá bom? Primeiro, os capitais acumulados por meio da pirataria. Pirataria. Deixa eu destacar aqui para vocês, a pirataria, certo? A Inglaterra ela tinha uma marinha muito poderosa, ok? E essa marinha ela tinha autorização do próprio governo inglês para fazer pirataria nos mares, né? Então eles faziam esse tipo de assalto, né, em alto mar, tomando mercadorias de outros navios, de navios de outros países. Então isso foi aos poucos contribuindo para que a Inglaterra fosse acumulando riquezas, certo? Fosse acumulando capitais, por meio da pirataria, por meio do roubo, ok? O roubo em alto mar. Outra coisa que contribuiu para que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a se industrializar foi o comércio, tá? O comércio, esse comércio incluindo o tráfico de escravos, ok, gente? Com colônias de outros países, inclusive o Brasil. Olha só, o Brasil era, nessa época aqui, um grande parceiro comercial da Inglaterra. Então, o Brasil comprava da Inglaterra, certo? Produtos que eram necessários para serem utilizados aqui no nosso país, inclusive escravos, tá bom? Então, a Inglaterra ela tinha um comércio muito desenvolvido. Esse comércio aí incluía o tráfico de escravos. Eles iam buscar pessoas na África para trazerem, né, para vender esses escravos para outros países, inclusive para nós aqui no Brasil, tá bom? Então aí estão dois dos fatores que contribuíram para que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a se industrializar. Outros dois fatores aqui, a mão de obra farta e barata. Então, na Inglaterra havia muita gente necessitando de trabalho, certo? Muita gente desocupada, muita gente desempregada. Então, tinha uma mão de obra muito farta e uma mão de obra barata, tá? E por que havia essa mão de obra farta e barata? Porque milhares de camponeses eles foram obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos, né? A Inglaterra criou uma lei lá, que era chamada Lei dos Cercamentos, em que os grandes proprietários de terra, os
né? Eles cercavam as propriedades e expulsavam aqueles pequenos proprietários de terra, expulsavam eles das suas terras e cercavam as suas terras para criar o seu gado, né? Então, com essa lei dos cercamentos, muitos pequenos proprietários camponeses saíram da sua terra e foram para a cidade em busca de trabalho, né? Em busca de melhores condições de vida. Então, com isso, as cidades ficaram abarrotadas de pessoas desempregadas, pessoas que precisavam trabalhar e que trabalhavam por qualquer preço, né? Qualquer salário. Então, tinha muita gente precisando trabalhar e as fábricas recrutando essas pessoas para trabalhar, tá bom? Outro fator, gente, a existência de ricas minas de carvão e de ferro, tá? Na Inglaterra havia muitas minas de carvão e de ferro. Então, tanto carvão como ferro eram elementos extremamente necessários para a indústria, né? Além também de um comércio interno que se desenvolveu bastante. Nós já falamos também a questão do comércio na Inglaterra, né? Tinha um comércio muito desenvolvido. Pessoal, para encerrar, nós vamos fechar aqui, né, com esses outros dois fatores que também foram determinantes para que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a se industrializar, certo? Então foram esses dois fatores aqui. O primeiro é esse aqui, gente, ó. A força do puritanismo, ok? Gente, a Inglaterra é um país onde predomina a religião protestante, tá? E naquela época, os puritanos, né, os religiosos, eles não condenavam a prática do lucro, certo? O lucro. Então, eles podiam vender, comercializar, né, cobrando a sua taxa, né, de lucro, ou seja, colocando ali a sua porcentagem de lucro, coisa que não era permitida pela Igreja Católica. Então, os católicos, a Igreja Católica, ela condenava o lucro, ela dizia que as pessoas deveriam comercializar, vender os seus produtos apenas pelo preço de custo, certo? Já os puritanos não, eles diziam que o comércio, né, ao vender os seus produtos, as pessoas deveriam colocar ali a sua porcentagem de lucro, tá certo? Então, com isso, eles foram também acumulando capitais, certo? Os puritanos também, eles pregavam uma vida disciplinada e voltada para o trabalho, ó. Eles não tinham preguiça de trabalhar, certo? E aí, com o trabalho, eles iam acumulando riquezas, certo? E para fechar, pessoal, teve essa revolução aqui, chamada Revolução Gloriosa, né, que aconteceu no ano de 1688, que deu estabilidade política na Inglaterra, né, e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo, certo? Que é o sistema político e econômico em que nós vivemos hoje. O capitalismo começou a se desenvolver na Inglaterra a partir da Revolução Gloriosa, ocorrida naquele país no ano de 1688. Então, esses 6 fatores que nós falamos aqui, somados, né, vão fazer com que a Inglaterra crie condições para desenvolver, né, dentro do país as primeiras fábricas, vão surgir as primeiras fábricas e a Inglaterra se torna, né, o primeiro país a se industrializar, e a partir da Inglaterra é que essas fábricas elas vão chegar a outros países. Tá certo, pessoal? Então nós fechamos aqui essa parte por hoje, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.